Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Maranata. Louvado seja Deus, amém? Amém? Amém. Ainda temos alguns lugares aqui. Você que está ali em pé, você pode se acomodar aqui. Estamos apertados, mas aconchegados. Então, os irmãos aí que tem 3 lugares, que cabe mais um, dá uma apertadinha aí para o nosso irmão sentar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá uma apertadinha aí. Aqui cabe 2 aqui, ó. Celso e Mara, podem chegar aqui, Mari. Deus é muito bom, Deus tem nos abençoado, amém, irmãos? O Salmo 103, o verso 1 e 2 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o quê? O seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. São muitas as razões que nós temos para louvar e glorificar o nome de Deus. Você tem razão para louvar a Deus, sim ou não? Tem razão para louvar a Deus, sim ou não? Então, eu vou dizer algumas razões para louvar a Deus. E você, na primeira razão, você vai dizer, louvado seja Deus. Na segunda razão que eu disser, você vai dizer, glória a Deus. Na terceira razão que eu disser, de louvar a Deus, você vai dizer, aleluia. E na quarta razão, você vai dizer um amém bem forte. Amém, igreja? Amém. Estão me entendendo? Estão conectados, Beth? Então vamos lá. São muitas razões que nós temos para louvar a Deus. Porque Ele perdoa todos os meus pecados. Ô povo, acorda, povo. A primeira razão, louvado seja Deus. A segunda, glória a Deus. A terceira, aleluia. E a quarta, amém. Então, porque Ele perdoa os meus pecados. Porque Ele cura todas as minhas enfermidades. Ele faz justiça e é misericordioso. Porque Ele voltará. Amém. Vocês estão assim meio tímidos, mas agora é para valer. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Então, 1000 razões que eu tenho para louvar a Deus. Porque Ele perdoa os meus pecados. Louvado seja Deus. Porque Ele cura todas as minhas doenças. Glória a Deus. Porque Ele faz justiça e é misericordioso. Aleluia. Porque Ele voltará. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, o povo de Deus não precisa ter medo de dizer glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus te convida a glorificar. Nós temos 1000 razões para louvar ao Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar hoje, ele é um louvor não conhecido da igreja, mas nós vamos aprender. Você vai cantar com tudo que você tem de melhor. São 1000 razões para louvar e glorificar a Deus. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é o teu nome. Ó Pai, como nunca cantei, eu vou cantar, santo é teu nome. Como você nunca cantou antes, igreja, você vai cantar hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Vamos aprender juntos para a honra e glória de Deus. Vou louvar
sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando. Oh glória, oh glória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir um aleluia? Louvado seja Deus, amém? Agora que nós já conhecemos, cantamos meio tímidos, porque é um hino novo. Agora nós vamos cantar melhor ainda. Eu quero te convidar, você que tem condições de se colocar em pé, por favor, fique em pé. Nós vamos louvar novamente, ok? Mas mais forte. Aqui no momento, como fala assim, com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo, mas você vai cantar mesmo com vigor, como nunca cantei. Como nunca cantei. Você vai expressar a sua gratidão em adoração ao nosso Deus. Vamos louvar. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Louve ao Senhor, amém? Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. O sol
Ainda em pé, vamos cantar esse último louvor. Nós viemos aqui para adorar. Viemos aqui para render glórias e glórias a Deus. Porque Ele é digno de toda honra e de todo o nosso louvor. Que Deus cubra-nos com seu manto sagrado. E que o espírito de adoração possa fazer parte da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aceite a nossa adoração, Senhor. A tua palavra também alcança os nossos corações. Estamos à tua disposição, Senhor. Transforma-nos a tua imagem e a tua semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém.
Já era noite quando Jesus se aproximava da Galileia. Havia 4 homens em um barco, cansados de um dia farto de pescaria, sem nenhum peixe. Já nos seus limites das suas forças físicas, das suas faculdades mentais, Jesus ordena que eles joguem a rede para o outro lado. Interessante isso, no limite. Não é a primeira vez que Deus aparece no limite. Moisés, por exemplo, o seu limite era o Mar Vermelho. Para Ana, o limite era a esterilidade. Para Abraão, no entanto, era entregar o seu próprio filho. Porém, nenhuma dessas histórias tem o seu ponto final aí. Jesus aparece no limite de todas essas histórias. Ele abre o Mar Vermelho para Moisés. Ele dá um filho que Ana tanto queria. Ele provê o sacrifício para Abraão. E ele dá tantos peixes para aqueles pescadores quanto eles não pudessem carregar. Qual tem sido o seu limite? Às vezes na nossa semana parece que a gente chega nos nossos limites, sem poder mais fazer muita coisa. Mas eu quero te dizer que esse limite, que essa dificuldade não precisa ser o ponto final. Deus quer trabalhar o seu limite. Ele quer que tenha um novo começo. Mas em comum também em todas essas histórias é que sempre o homem deu o primeiro passo. Abraão estendeu o seu filho no altar. Moisés, por outro lado, colocou os seus pés na água. Venha, traga Jesus o seu coração do jeito que ele está. Se está no seu limite, o que você está precisando, leve para Deus. Talvez a sua semana não tenha sido semana de limites, tenha sido aquela semana de atravessar o Mar Vermelho que já está aberto, aquela semana de voltar com o filho para casa. Traga Jesus no seu coração o que você tem no seu coração. Ele está num jardim, querendo te escutar, as suas angústias, os seus limites, mas também as suas alegrias, as suas felicidades, o que você conquistou. Ele quer te ouvir. Esse é o momento que você tem para falar com Jesus. Eu convido vocês a se colocarem de joelhos, para que possamos falar com o nosso Deus. Primeiro você vai ter 1 minuto para falar a sós com Jesus. E depois a gente vai fazer uma oração daqui da frente. Vamos nos colocar de joelhos. Vamos nos encontrar com Jesus, que está no jardim sedento para ouvir o que você tem a falar com Ele. Senhor Deus, aqui se encontra o teu povo prostrado perante a tua presença, Senhor. Obrigado por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, ó Deus, por tantas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós viemos a Ti, ó Deus, com o coração muitas vezes pesados, angustiados. Eu não sei, Pai, o que passa no coração dos teus filhos nessa manhã, mas o Senhor sabe, Deus. Sonde o coração de cada um aqui, Pai. Veja o que cada coração aqui precisa, ó Deus, e realize conforme a Tua vontade. Ó Deus, nós não somos merecedores de estar na Tua presença, mas nós estamos eternamente agradecidos, ó Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor se faz presente em nosso meio. Pai querido, continue na nossa presença, que nós possamos, ó Deus, sentir o Teu amor, que nós possamos sentir a Tua presença em nosso meio cada vez mais. Fale aos nossos corações,
É isso que nós lhe pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estamos em crise. Está difícil. Ninguém tem dinheiro, o comércio está fraco. Aí nós pensamos, como é que eu vou dar ofertas, ajudar na construção da igreja? Está difícil para todo mundo. Os grandes empresários estão com a corda no pescoço. Havia um sapateiro. Ele estava trabalhando, tinha uma família para sustentar. Mas por mais que ele fizesse contas, não estava dando para pagar.
ficava sempre faltando umas coisinhas. Um dia, Jesus entrou na sapataria dele, na fábrica de sapato. Entregou-lhe as sandálias e disse: eu te dou o que você quiser, mas eu preciso que você conserte as minhas sandálias. Aquele sapateiro olhou para Jesus, reconheceu Jesus. Você me dá qualquer coisa? Jesus disse: te dou o que você quiser, mas você tem que consertar as minhas sandálias. O sapateiro incrédulo, então, disse: você me dá $1 milhão para consertar essas sandálias? Jesus falou assim: eu te dou $1 milhão, mas você vai ter que me dar os seus pés. Como é que eu vou te dar os meus pés? Tanta coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar material, eu preciso dos meus pés. Jesus disse: eu te dou 1.500.000 se você me der as suas pernas. Te dar as minhas pernas? Não posso, eu preciso delas. Eu te dou 1.600.000 se você me der os seus braços. Sapateiro, como é que eu vou te dar os meus braços se eu preciso abraçar os meus filhos quando eu chego em casa? E Jesus disse: eu te dou 2 milhões se você me der os seus olhos. O sapateiro então olhou para Jesus assim: para que eu quero tanto dinheiro se eu não vou poder ver a alegria nos olhos dos meus filhos, se eu não vou poder ver o rosto da minha esposa, se eu não vou poder ver as maravilhas que existem neste mundo, apesar do pecado? Existe a crise, existem as dificuldades, mas como filho de Deus, você é rico, muito rico. Jesus não precisa do seu e do meu dinheiro. Jesus não precisa que nós construamos grandes templos. Mas para que o evangelho do reino seja pregado, é preciso. Este é o momento de você dizer: Jesus, eu agradeço. Eu te agradeço com todo o meu coração. E porque eu sei que eu sou rico e abençoado, eu te trago com alegria as minhas ofertas. E também, Jesus, aproveito para devolver o dízimo de todas as bênçãos que tens derramado na minha vida. Este é o momento. Diga agora: obrigado, Jesus. E fracasso,
Quantas vezes, meu Deus, decepcionei. Eu me sinto incapaz e envergonhada. Não mereço ter jamais o seu perdão. Mas Jesus deixou seu trono lá no céu, morreu na cruz e assim me libertou. Remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui das garras do pecado. Jesus me libertou. Remido fui. Quando olho para o meu interior, nada vejo para oferecer. Um vaso sou quebrado em pedaços, mas Jesus me diz: meu filho, vinde a mim. As marcas tão amargas pode apagar. Me aceita assim, do jeito que eu sou. Remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras do pecado. Jesus me libertou. Remido fui, remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras do pecado, mas livre agora sou. Remido fui. Remido fui. Remido Bom dia, irmãos. Tenham todos um feliz sábado. Eu acredito que já estão tendo um feliz sábado na presença de Deus. É maravilhoso estarmos no sábado na casa de papai. Eu amo a casa de papai. Muito bom, né? Sou suspeita a falar, sou vizinha do meu pai, toda hora eu estou lá. Sempre que tem um tempinho, né? Eu estou lá. Muito bem, irmãos. Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 16. Uma história bastante conhecida. E seria muita pretensão minha chegar aqui na igreja de Bias Fortes com a palavra de Deus pretendendo trazer uma mensagem nova. Não pretendo trazer nenhuma mensagem nova, muito menos esgotar o tema. Quero tão somente tecer alguns comentários e ser fiel à interpretação da palavra de Deus, que Deus nos dá nesta manhã. Mas a história é bastante conhecida. E estou pedindo a Deus nesse momento que me dê o dom da síntese. Porque são quantas horas aí?
Recebi a informação que 11h25 eu tenho que terminar. São quantas horas? Tenho 15 minutinhos. Então, vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome para todo sempre. Nós já te louvamos nesta manhã e rogamos que o Senhor aperfeiçoe este louvor, complete este louvor e receba para a honra e glória do teu santo nome. E agora que o teu Santo Espírito trabalhe de uma maneira poderosa em nossos corações, em nossas mentes. Que a palavra, a tua palavra, caia em nossos corações e que este seja como terra fértil para receber a semente da tua palavra. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e abra de uma maneira muito especial hoje a nossa compreensão, em nome de Jesus. Amém. O texto aqui começa relatando a história de Acabe, filho de Onri, a partir do verso 29, que começou a reinar sobre Israel. 1 Reis 16, verso 29. No 38º ano de Asa, rei de Judá. E aí diz no verso 30 que Acabe fez tudo o que era mal perante o Senhor. Diz aí, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Acabe, filho de Onri, e Onri não era um bom rei. A história relata que Onri foi muito mal, conduziu o povo à idolatria. Acabe era o 7º rei da história de Israel. E diz que ele fez muito mais para aborrecer o Senhor, para irritar o Senhor, do que todos os reis que vieram antes dele. Mas qual era o pecado de Acabe? Todos nós sabemos que ele se juntou a Jezabel por uma aliança política. Acabe era dos filhos de Deus, Acabe era do povo israelita, mas se juntou a uma Sidônia. E os sidônios são pagãos, eram pagãos. E a apostasia em Israel já vinha de muitos e muitos anos, desde Jeroboão. Mas Acabe conseguiu superar. Acabe, que o seu nome significa igual a meu pai. Porém, superou a medida do seu pai em maldade, em apostasia, em idolatria. Ele conseguiu fazer com que o povo esquecesse, o restantezinho do povo que restava, que adorava a Deus, conseguiu fazer que eles esquecessem totalmente de Deus. Neste cenário de total apostasia, Deus suscita Elias. Jezabel perseguia os profetas do Senhor e matava. Ela não brincava de perseguir. Ela perseguia e exterminava os profetas de Baal. Acabe de Deus. Acabe era um homem manietado completamente por sua esposa. Ela tinha uma personalidade muito forte. Muito forte. E diz o relato, diz a história bíblica, que ela era ardilosa, que ela mandava correspondências em nome de Acabe e usava o selo de Acabe para cumprir todos os seus desejos contra o povo de Deus, para matar, para exterminar com o povo de Deus. Nesse cenário, aparece Elias, o tesbita. Diz aí o capítulo 17, eles moravam lá na região de Gileade. Vamos dizer que fosse a zona rural, Gileade, uma região montanhosa. E assim chega Elias,
que o seu nome, só o seu nome bastava para alertar aquele povo. O nome dele, Elias, significa o Senhor é Deus. Chega Elias perante Acabe. Lá no verso 1 de 17 fala assim: tão certo, Elias dizendo para Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias não tem nenhuma história antes disso, desse relato, na Bíblia. E do jeito que ele aparece, neste momento, ele desaparece. O Senhor fala: agora você deu essa mensagem de juízo. Não vai ser fácil para você. E não pense você, estou falando para você de Bias Fortes, que não vai ser fácil se você quiser trazer uma mensagem de juízo. Não vai. Assim como não foi para Elias. E Deus falou: agora você vai se refugiar lá em Querite. E nós conhecemos o relato. Nós vamos adiantar. Querite significa cortar, colocar do tamanho certo. E aí você pode perguntar: por que ela dá tanta importância ao significado das palavras? É porque o meu Deus é um Deus muito coerente. E quando ele manda juízo, ele manda com coerência. E agora Elias estava perseguido. Vai para Querite. Eu preciso colocar você do tamanho certo, porque a mensagem que eu tenho não é fácil. Não pode faltar e não pode sobrar. É uma mensagem de juízo. Deus é justo? A mensagem dele é justa? Não falta e nem passa. Lá está, então, Elias em Querite, refugiado. Estava até confortável para Elias. Tinha um ribeiro, o ribeiro de Querite, que banhava aquela região. A paisagem era maravilhosa e era difícil acreditar que a palavra de Elias se cumpriria e que em 3 anos não choveria, porque ali era um lugar que era favorecido pela chuva. Elias está ali, bebendo do Querite. Corvos traziam alimento de manhã e de tarde. Era muito bom, não é? Mas Deus não deixa seus filhos se acomodarem. Deus não deixa que os seus filhos fiquem na zona de conforto. E o Querite agora se tornou uma zona de conforto. Ele estava protegido, ele estava sendo alimentado, ele tinha água. Mas não passou muito tempo para que Querite também secasse. E Deus fala para Elias: agora você vai para Sarepta. Sarepta quer dizer lugar de fundição. Deus precisava mandar Elias para a prensa agora. Porque Elias começa então a questionar: mas Senhor, por que o Senhor mandou eu dar esta mensagem para Acabe? Eu estou perseguido, eu não precisava disso. Elias precisava ser moldado segundo a vontade de Deus, porque estava apenas começando a tarefa de Elias. A tarefa de Elias estava no começo. O pior ainda tinha por vir. E lá está Elias, numa terra pagã, Sarepta, sendo alimentado por uma viúva que não tinha nem para ela. Sarepta pertencia aos sidônios, aos fenícios. Os fenícios, os sidônios, eram peritos em moldar, em fundir, em derreter peças de ouro e de prata. Eles tinham muitas aptidões. Eles tinham muitos talentos, mas Deus não procura pessoas capacitadas. Ele procura pessoas para Ele capacitar. Os fenícios eram exímios navegadores. Eles tinham muitos navios. E todo o comércio do Mediterrâneo era feito por navios dos fenícios. Jezabel era fenícia. E lá está Elias, refugiado em terra pagã. E Deus então fala: olha, uma viúva vai te sustentar.
E Elias ficou ali sendo sustentado por algum tempo por aquela viúva que falou para ele: olha, eu não tenho. Tenho aqui o restinho de farinha e o restinho de azeite. Vou fazer um pão para mim e meu filho e vou morrer. E Elias fala assim: olha, faz para mim primeiro. Traz água para mim primeiro. Água, irmãos, água. Nós estamos vivendo agora uma crise, não é? De seca, em que os nossos reservatórios, no Brasil, irmãos, veja bem, é difícil acreditar que no Brasil os reservatórios estejam baixos. Imagine lá uma profecia, uma mensagem de juízo. E Elias pede água. Pedir água era quase que um crime naquele tempo, naqueles dias. Elias pede água e pede pão. E ele garantiu para aquela mulher que não lhe faltaria se ela assim o fizesse. Uma pagã acreditou na palavra do profeta de Deus. Muito tempo se passou. Mas Deus é fiel. Deus é correto. E ele chega, se ele disse que era 3 anos, era 3 anos. E então cumpriu-se os 3 anos, animais morrendo, crianças morrendo de inanição. Talvez Acabe, quando recebeu essa mensagem, tenha pensado: ah, mas nossos reservatórios do palácio são muito grandes. Isso não vai me atingir, mas atingiu o palácio. E Acabe agora começa a se desesperar. Mas os 3 anos se passaram e Elias chega perante Acabe do mesmo jeito da primeira vez. Quando Acabe estava procurando água para os seus animais, Acabe, e levanta mais um personagem na história, Obadias. Obadias, o mordomo do rei. Obadias quer dizer adorador de Jeová. Obadias, apesar de ser mordomo do rei, adorava a Deus. E em certa ocasião, quando Jezabel estava exterminando os profetas, ele tomou 100 profetas do Senhor e escondeu de 50 em 50 numa caverna e sustentou com pão e água. Aparece Elias lá na terra. Acabe: Obadias, você vai por aqui, eu vou por aqui, ver se acha água para dar aos nossos animais. Enquanto Obadias estava sozinho no campo, quem aparece? O Senhor é Deus. Elias. Eu amo esse nome. Tanto amo que tenho um filho com esse nome. Né? E eu gostaria de deixar essa mensagem especialmente para ele. O Senhor é Deus. E para todos vocês, o Senhor é Deus. Elias chega e fala: Obadias, vai lá e fala para Acabe que eu quero falar com ele hoje. Não, meu senhor, eu não pequei. Se eu chegar e falar para ele, ele vai me matar. Porque ele te procurou por todos os caminhos. Nós já estamos no capítulo 18, viu, irmãos? Estamos correndo. Ele te procurou em todo lugar e fazia as nações prestar juramento de que não havia encontrado com você. Se eu disser isso para ele, eu estou pedindo a morte para mim. E ali Elias firma um acordo com Obadias e fala: tão certo como vive o Senhor, que hoje eu vou me apresentar perante Acabe. Vai e fala com o seu senhor. Dada a certeza, então, da palavra do profeta, Obadias compareceu perante o rei e disse: Elias está aí. Acabe, então, a serva do Senhor diz que ele estremeceu de medo quando recebeu essa notícia. E ele, então, temeroso, mas sem querer mostrar, não é? E falou para Elias: és tu o perturbador de Israel? E lá no verso 17, e 18 e 19, diz que Elias respondeu para ele no verso 18: eu não tenho perturbado a casa de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora manda juntar lá no Carmelo, todos os profetas de Baal,
todos os profetas de Azera, são 450 de Baal, 400 de Azera, 850 profetas de deuses falsos. Baal, que os fenícios acreditavam, e agora todo o povo de Israel estava acreditando, porque Jezabel incitou que todo o povo acreditasse que Baal era Deus. Mas sabe por que Elias quis levar o povo e os profetas ao Monte Carmelo? Lá era a prova, lá seria a prova dos 9 fora. E então, Elias havia dado aquela notícia, aquela primeira notícia, que não choveria nem cairia orvalho. Porque o povo agora acreditava que Baal era o Deus que regia os elementos da natureza. E Elias queria provar que era Deus quem dava toda a provisão. Assim foi feito. O povo subiu o Carmelo. Os profetas, os sacerdotes de Baal, e todos subiram o Carmelo. Elias faz uma proposta. Vamos fazer o seguinte, vocês invocam o seu Deus, oferecem sacrifício a ele. Eu invoco o meu Deus e ofereço sacrifício a ele. E o Deus que mostrar fogo, este é Deus. Veja bem, irmãos, a que ponto estava a apostasia do povo, que o povo respondeu lá no verso 24. É boa esta palavra. Precisava de um desafio para o povo ver quem era Deus verdadeiro. Eles já não lembravam mais de Deus. Aqueles patriarcas, aqueles anciãos já estavam corrompidos pelo sistema corrupto religioso. Eles serviam a Baal como se estivessem servindo a Deus. E a nova geração já não conhecia mais a Deus. Já não conhecia mais a Deus. Eu quero trazer uma aplicação para os nossos dias hoje. Eu nasci em lar adventista. Eu nasci. E Deus me deu a graça de passar pela adolescência, pela juventude, sem ter me desviado dos caminhos do Senhor. Eu louvo muito a meu Deus, porque foi meu Deus que me sustentou. Mas eu posso dizer para vocês, a igreja adventista que eu vejo hoje não é a mesma igreja adventista da minha juventude. Alguém concorda comigo? Não é a mesma, irmãos. Minha mãe e meu pai têm mais de 50 anos de adventistas. E ela fala isso na simplicidade dela. Parece que eu estou em outra igreja. Assim era a situação do povo de Israel naquela época. Quando Elias falou, o Deus que manifestar fogo, esse é Deus verdadeiro, o povo respondeu, é boa, essa proposta aí é boa. Precisava disso, irmãos? E a cena vocês conhecem. Aconteceu lá em cima no Monte Carmelo. Eles pegaram um novilho, sacrificaram, ofereceram a Baal e clamaram desde manhã, conforme a Bíblia fala, até o meio-dia. E de meio-dia até a hora do sacrifício, até às 3 da tarde. E ali eles clamavam, se retalhavam, ofereciam sangue, porque era assim o culto que eles prestavam a Baal. E pedia, Baal, desça fogo. Elias, com uma oração simples e objetiva, ele fala lá no verso 36. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. No mesmo instante diz que fogo desceu, lambeu o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras e lambeu a água que Elias havia colocado ali para provar que Deus é Deus.
Naquele instante, então, o povo viu quem era Deus verdadeiramente. Verso 39 diz que o que vendo todo o povo caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. Vamos repetir, irmãos? O Senhor é Deus. Amém, glória a Deus. O Senhor é Deus. E então disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Quando Deus quer acabar com a apostasia, com a frieza, com a corrupção moral, religiosa, espiritual, ele acaba. E ele não precisa usar muita coisa. Ele usou um homem, um camponês. Agora era a hora de Elias provar que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E Elias ora por chuva. E Deus manda chuva. Manda chuva a tal ponto que eles já não acreditavam mais que choveria. E ele falou assim agora, quando viu uma nuvem subindo da banda do mar, tamanho da mão de um homem, ele disse: vai lá e fala para Acabe que desce depressa, porque vem muita chuva. Fé, confiança. Isso era... Eu já ouvi alguém falar que Elias era valente. Não, Elias não era valente. Elias era ousado. E essa ousadia de Elias não era dele, era do Senhor. Era do Senhor. Não pense você, com a sua valentia, você vai fazer alguma coisa que não faz. Você precisa ter a ousadia do Senhor, a ousadia do Espírito Santo. Interessante que agora, depois de uma confissão nacional pública, que o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias esperava agora uma rendição também da casa real, mas a rendição não veio. Sabe o que aconteceu? Jezabel, quando ficou sabendo da morte dos 850 profetas, eu posso imaginar o diálogo dentro do palácio. E aí Acabe, como foi lá? Muito mal. Elias matou 850 profetas. Ela deve ter ficado vermelha. E ela deve ter gritado: seu frouxo! Se eu estivesse lá, esse homem não escaparia. O ódio de Jezabel cresceu mais ainda de Elias. E então ela disse: tão certo como eu estou viva e estou aqui, que amanhã, por essas horas, este homem não vive mais. 24 horas de prazo. E Elias, então, fica temeroso e vai se refugiar no deserto debaixo de um zimbro. E lá está Elias muito triste. Ele estava cansado, ele estava desanimado. Porque às vezes você é servo de Deus, você desenvolve evangelismos, você desenvolve grandes eventos na igreja em busca do reavivamento para a igreja. E quando você às vezes não tem aquela resposta que você espera, você desanima. Isso aconteceu com Elias. Ele era humano. E ali Elias se desanima, vai para debaixo do zimbro. E Deus chega para ele e fala assim: o que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Em outras palavras, Deus estava falando: ainda tem muita coisa para você fazer lá, Elias. O povo não se rendeu a mim. E ele falou assim: Senhor. Lá no capítulo 19, verso 10, ele fala: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram matar-me. E então Deus falou: sai e põe-te neste monte. Interessante como Deus respeita a nossa estrutura física também, a nossa estrutura emocional e psicológica. E Deus falou: agora sai, eu vou te mostrar uma coisa, fica ali
na entrada da caverna. Elias saiu e Deus se manifestou para Elias, mas diz que passou um forte vento que fendia as penhas. Mas Deus não estava naquele vento. Passou um terremoto. Deus não estava no terremoto. Passou fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas passou uma brisa, um cicio tranquilo, lá no verso 12, e suave. E Elias reconheceu o Senhor. Deus estava mimando Elias. É tão bom quando nós passamos por uma prova. É tão bom quando nós passamos por um momento de dúvida. É tão bom quando nós passamos por um momento de cansaço, de fracasso. E o Senhor vem e mima. É assim o nosso Deus. É assim. Ele nos ama. Ele manda mensagem de juízo, sim, porque Ele nos ama. Ele manda alertar a igreja. Como mandou alertar a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse. Jezabel some do cenário. Tão maléfica era a figura de Jezabel que ela some do cenário aqui no livro de Reis. E só aparece lá em Apocalipse. Deus dando um recado para a igreja de Tiatira e falou para eles: vocês estão certos, vocês estão bons, vocês fazem tudo certo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês toleram essa mulher, Jezabel. A figura de Jezabel foi usada para dizer que a igreja de Tiatira era uma igreja tolerante. Será que há alguma Jezabel em nosso meio? Alguma Jezabel que nos incita à idolatria, à apostasia, a nos afastar de Deus, a esquecer-nos de Deus? Olha que em cada casa pode ter uma Jezabel. E agora, Deus fala para ele: levanta e come. E quando ele olhou, tinha o quê? Uma comida turbinada. Turbinada. Aquela que o Senhor preparou. Eu diria que seria, o que eu vou dizer? Lá tinha, veja bem, que lá tinha pão cozido sobre as pedras. E o anjo falou para Elias: levanta e come essa comida turbinada aí, porque muito comprido é o seu caminho. Eu diria que pudesse ser assim, talvez, uma torta de glúten. Não é? Daqui a pouquinho, né? Cai bem, né? Está no horário certo para fazer. Elias comeu. E com aquela comida turbinada, Elias caminhou 40 dias. E ainda chegou para fazer 3 unções em Jezreel. Lá ele ungiu 2 reis e um profeta. E Elias achando que ia parar. Meu irmão, meu amigo, você pertence à igreja de Deus, ao povo peculiar do Senhor. A serva do Senhor diz no livro Profetas e Reis que o Senhor aborrece a indiferença e a deslealdade em tempos de crise na sua obra. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. Que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Esta mensagem você tem para dar à igreja. Talvez a gente fale muito em evangelismo. Devemos fazer. Nós devemos ganhar almas. Tem almas perecendo lá fora, mas tem almas perecendo aqui dentro também. E você tem uma mensagem para dar aqui dentro. E eu costumo falar que eu, como evangelista, eu evangelizo os mundanos, mas evangelizo os adventistas também. Porque esta é a missão de todo crente na presença do Senhor. Elias, então, achando que estava só. Senhor, eu tenho sido zeloso demais. Eu não aguento mais. Ano que vem eu não quero cargo de ancião mais não. Não estou aguentando mais. Ano que vem eu não quero ser diretor de jovem mais. Está difícil conduzir esses jovens. Ano que vem eu não quero ser mais tesoureiro, porque o povo não se conscientiza de que deve ser mordomo. Ano que vem não quero ser diácono mais. A irreverência na igreja está muito grande. Ano que vem não quero ser diretor de música mais,
Porque o sistema da igreja está totalmente diferente. E Deus fala para você, não, come, comida turbinada, leitura da palavra de Deus, oração, estudo, comunhão com Deus, porque muito comprido é o seu caminho. E aí Deus fala para ele assim, eu ainda tenho 7.000. Lá no verso 18, capítulo 19, verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Se você não quiser fazer o serviço, Deus tem um exército de reserva. Deus levanta outras pessoas, mas cobra de você, como diz lá em Ezequiel, cobra de você, porque você não fez a obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos dê vontade de afastar da idolatria. Mas eu não adoro imagens não, Ruth, aí você está falando errado. Qual é o ídolo da sua vida? O que tem te afastado de Deus? O que é que tem feito você esquecer de Deus? O que é que tem tomado o seu tempo para que você não se achegue a Deus? Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos e nem beijaram a Baal. Que Deus nos ajude. Que nós sejamos um desses 7.000. Que nós tenhamos a ousadia do Espírito Santo como teve Elias, para trazer a mensagem de juízo para o povo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 427 para encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus, povo de Deus. A mensagem para nós. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar. Precisamos estar cada dia mais perto de Deus para que sejamos transformados e purificados.
cantará. Minha alma canta a ti, Senhor. A ti, Senhor. Cheia de gratidão. Cheia de gratidão por teu amor. Mais forte para o Senhor, mais forte. És meu constante orar. Mais perto, mais perto quero estar. Glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos em tua presença. Por isso, Senhor, clamamos a Ti que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia, durante toda a nossa vida. Nos faça andar em Tua presença e nunca nos desviarmos dos Teus santos caminhos. Reaviva a Tua igreja, reforma o Teu povo, Senhor, para que nós possamos juntos, muito em breve, podermos contemplar a Tua volta e clamarmos: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Muito obrigado, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Ao sair